Olá, pessoal! Estamos aqui agora no bloco Perguntas e Respostas. E as perguntas que nós selecionamos para esse último bloco foi: primeira, não compreendi como faço a conta para saber se terei caixa futuro. Bom, eu estou entendendo que você está querendo saber se você vai ter saldo de caixa, né? Quando você fala caixa futuro. Então, o que você precisa fazer? Você vai pegar todas as contas que você tem para pagar, ou seja, tudo aquilo que você já comprou e que você tem parcelas a pagar, vai colocar isso dentro do mês conforme o vencimento de cada parcela. Depois você vai pegar o quê? Os gastos que você tem, que a gente chama de recorrentes. Que são eles? Aqueles que acontecem todo mês, como conta de água, de luz, telefone, se você tiver aluguel, e você vai projetar isso nesses meses que você está montando o seu fluxo de caixa, tá? Depois disso você tem o que como recorrente? A sua folha de pagamento, caso você tenha colaboradores. E aí você vai colocar o custo. Ah, Elaine, eu não sei, minha folha não fechou. Claro, mas você tem o que? Você tem uma média do que vem sendo acontecendo, você vem pagando, né? O que vem acontecendo. Então, a mesma coisa na conta de água, na conta de luz, telefone, você tem uma média. Então, você pega essa média em cima dessa média que você vai fazer a projeção. Claro que se dentro do, por exemplo, seu contrato de aluguel, você tem um valor fixo e que você vai projetar de janeiro a dezembro, por exemplo, e você sabe que em maio tem um reajuste, né? E tá lá um índice, já tem uma média ou uma projeção que você pode entrar lá no Banco Central, pegar nos indicadores, né, as projeções dos índices, e aí você vai lá e coloca o que está projetado aí daquele índice e você aplica de maio para frente, certo? Aquilo que você, por exemplo, a folha. Minha folha sempre tem um dissídio, né, que é da categoria, sempre acontece no mês de março. Se você está projetando de janeiro a dezembro, você vai lá aplicar esse dissídio sobre a sua média, tá bom? Então, assim, e aí o que é importante, gente, que depois se perde, não sei de onde que eu tirei esse valor. Faz um campo de anotação, pelo amor de Deus. Financeiro e econômico sai de um princípio de organização, né? Vamos lá, para quem é desorganizado, vai aí, se você não anotou ali na planilhinha, pega o seu caderninho, coloca os índices, coloca o mês que você fez isso, e aí você vai ter um caixa projetado para o futuro e vai saber se você vai precisar ir correr atrás de mais clientes ou se você vai ter que trabalhar a sua forma de pagamentos. Na verdade, como você está no caixa, é mais você vai trabalhar uma questão de gerar um dinheiro, né? Porque aí, para que você consiga fazer esses pagamentos, suprir aí a necessidade do seu caixa, enfim. Vamos lá. A segunda pergunta. Hoje faço tudo pelo caixa. Como faço para começar a organizar o econômico? Ótima decisão, parabéns. É importante mesmo que você tenha seu econômico, mesmo que a sua empresa seja pequenininha, porque afinal de contas você merece saber quanto o seu esforço está te rendendo. Então vamos lá, como é que você faz para organizar isso? Eu sempre que inicio um novo projeto, né, nós da consultoria, nós gostamos sempre de já ajustar um exercício inteiro, um ano inteiro, certo? Por quê? Porque quando você faz na metade do ano, fica picado, aí você pode se perder nas informações, enfim. Quando você dá um corte em 31/12, é muito mais fácil, tá? Então, eu não sei se você está projetando, a sua ideia é começar no ano de 2023, eu sugiro para você que sim, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo que você já tem de dívida adquirida, como foi falado aqui no anterior, né? Para saber a questão de essa dívida adquirida, é para saber a data que foi emitida essa nota, tá? Ou que você fez essa compra. Então, você vai pegar, vai separar lá, olha, eu tenho, vamos supor que a gente esteja falando aí de janeiro a dezembro de 2023. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, já que você faz pelo caixa, você pega todas as notas, independente se o pagamento dela vai ser em fevereiro, em março, enfim, que tá lá que você falou que só faz pelo caixa. Você vai pegar essa nota e você vai começar a registrar ela pela data de emissão, tá? A sua folha de pagamentos, caso você tenha,
você vai pedir o resumo da folha de pagamento para a sua contabilidade, porque eu já expliquei aqui que tem diferença. A folha no caixa é efetivamente o que você pagou. E efetivamente o que você pagou naquele mês não corresponde ao gasto que você tem com o seu colaborador. Por quê? Você tem provisões a fazer, tá? Então você vai pedir para a sua contabilidade o resumo da folha de pagamento do mês, mais o resumo das provisões para que você possa colocar nesse seu econômico. Embora, se você estiver, né, pagando a contabilidade não para ela fazer somente o seu fiscal, esse registro todo ela pode estar fazendo para você na data do econômico, que é o princípio que a gente utiliza aí para os registros das informações. E aí você vai registrando, né, no período da data de onde você fez aquela dívida, ou seja, onde você adquiriu aquela dívida, tá? Não na data que você vai estar pagando, tá? E aí você vai ter aí uma prévia aí do seu econômico, caso a contabilidade vá processar isso, e vai levar provavelmente algum tempo, porque ela tem outros clientes, ela não consegue dar essa prioridade aí para sua movimentação, tá bom? Terceira pergunta. A minha contabilidade enviou um balanço que eu tenho lucro. Ô, notícia boa! Mas para pagar as contas tive que tomar empréstimo. Ô, carinha triste agora, né? Empréstimo, taxa de juros não é fácil, né? Ainda mais se o porte da empresa não é tão grande assim. O que aconteceu aqui, meu amigo? Se a sua contabilidade apresentou lucro e você teve que tomar empréstimo, significa que você está administrando mal o seu caixa. Sinto lhe dizer isso, mas esta é a realidade. Isso pode ter acontecido porque talvez você tenha passado pelaquela sensação que eu falei, que cuidado, que a sensação que o caixa gera é uma sensação muito perigosa quando ele está abundante, né? Quando ele está lá com um dinheirinho bom, porque aí você tem aquela vontade de fazer aquisições, né? De fazer reforma, trocar o que está precisando trocar, sem analisar se aquele dinheiro que está mesmo lá no seu saldo bancário da empresa é seu. E como é que eu faço para saber se esse dinheiro é meu mesmo? Então, se você já estiver, né, como aqui está falando que é o seu caso, se você já tem uma contabilidade que ela apresentou lucro, aonde vai estar aí a questão para você, antes de você sair fazendo a festa, gastando dinheiro, com aquela sensação que tem dinheiro, fazendo investimento, enfim, o que você vai fazer? Você precisa sempre olhar o seu contas a pagar, suas obrigações, porque esse dinheiro de saldo lá no banco, ele pode estar 90%, 95% já comprometido com obrigações futuras. Então significa, se você fizer um investimento ou se você fizer uma compra excessiva, enfim, você pode estar aí fazendo o quê? Criando uma necessidade de caixa e infelizmente tendo um bom resultado no econômico, mas com a má administração do caixa, isso te gerou aí necessidades para que você fosse aí no mercado buscar, infelizmente, um capital que é muito caro, né? Porque a linha de empréstimos geralmente é uma das taxas aí que pesa no financeiro de qualquer empresa. E aí, provavelmente, o que vai acontecer? Provavelmente não, é fato que essa taxa de juros que você vai estar pagando sobre esse empréstimo já começou a comer o seu resultado, né? Taxa de juros não suou para levar o suor que você teve aí no seu negócio. Vamos aqui, deixa eu ver se eu estou na quarta pergunta, né? Vamos lá. Tenho a seguinte situação: compro tudo a 60 dias pela condição de distribuidor que tenho. Ó, condição maravilhosa de mercado hoje, hein? 90% do meu recebimento em dinheiro, 90% do meu recebimento é em dinheiro. O saldo em caixa é alto, mas o meu resultado econômico fica em torno de 8%. Então você precisa tomar muito cuidado. O que eu sugiro para essas empresas que é onde o volume do caixa é capital de terceiro não remunerado, é que ela sempre tenha um índice, né? Você vai lá, vai pegar o quanto você tem lá no seu passivo, sempre fazendo essa continha, meu saldo de caixa
quanto eu tenho no meu passivo, para você saber ali quanto que de fato você tem em caixa, para que você não caia num risco, como provavelmente aconteceu aqui na pergunta anterior, que a sensação de caixa provavelmente fez com que fosse elevado investimentos ou colocado recursos em outros lugares que consumiam um caixa comprometido. E esse caixa comprometido você consegue visualizar desta forma. Pega esse passivo que você tem, tá? Olha lá, eu tenho, vou dar um exemplo aqui de valores pequenos só para ficar mais fácil a conta, tá? Da visualização. Se eu tenho um caixa, supondo, de 30 mil e eu tenho um passivo registrado de 20 mil, quando eu não trabalho essas informações corretamente numa projeção de caixa, não faço, eu vou vivendo só o caixa do meu dia a dia. Eu tenho dinheiro, nem me preocupo, né, em fazer essa projeção. Mas, já que se você está nessa pegada, que eu sugiro para você mudar, né, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu saldo de caixa, tenho lá, voltando, 30 mil. E aí eu tenho contas a pagar lá, né? Vou lá no meu passivo, lá eu tenho um passivo para fazer de pagamento. Eu falo contas a pagar, mas na verdade a gente precisa pegar o grupo inteiro ali, pelo menos o passivo circulante, tá? Onde eu tenho folha de pagamento, né? Tenho aí por conta das provisões quando eu falo da folha de pagamento, tá? O que eu vou fazer? Eu pego esse montante do passivo e faço a diminuição desse caixa, tá? Então, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma média das minhas despesas recorrentes. Por quê? Algumas pessoas ou alguns escritórios, na hora de trabalhar essas informações recorrentes, elas fazem projeção do exercício. Quando eu faço a projeção do exercício, eu posso sim pegar esse montante da despesa ali, né? E fazer só menos o que eu tenho no caixa, e aí eu chego no valor que de fato é meu e que eu posso pensar em investir, crescer o negócio, para não ter nenhum risco de eu ir buscar um capital de terceiro aí remunerado, ou travar minha operação por falta de recurso. Então, quando não acontece isso, que eu só vou fazendo a competência só daquilo que eu de fato realizei e não faço as projeções, como eu disse aqui, por exemplo, das despesas recorrentes, eu fico aí com um intervalo de risco, tá? Que é por não ter essas projeções futuras, como aluguel, conta de água, conta de luz, que nós já falamos aqui. Então, você precisa do período que você está imaginando que você vai utilizar esse recurso até você começar a processar um novo recurso, né? Para ir acumular no seu caixa, você precisa colocar essas projeções lá, tá bom? E sem falar que esse tipo de negócio, gente, é impressionante como a gente encontra aí, eu vou falar por conta dos meus projetos, é impressionante como tem, infelizmente, ações equivocadas em cima de uma visão de caixa sem estudar o econômico. Então, você chega na empresa e fala, nossa, o mercado não está em crise dessa empresa, ela está vendendo muito, e porque ela está vendendo muito, ela está com problema. Por quê? Porque ela tinha um caixa, e aí foi feito um investimento que o caixa, né, que não suportava, por conta que não analisou os seus resultados, o seu resultado econômico, tá? Então, principalmente quando você tem recurso de terceiro, tem esse recurso não remunerado, que vem aí da diferença do que eu tenho do tempo, né, do lead time de pagamento e recebimento. Então, esse dinheiro é comprometido e você vai à festa com ele, fazendo, claro, melhorias para o seu negócio, enfim, mas infelizmente por uma visão equivocada acaba sofrendo aí e tendo que recorrer aí a uma ajuda de profissionais como a gente, que a gente não acha ruim por isso, né, para conseguir colocar a casa novamente em dia. A última pergunta: tenho um negócio pequeno de festa, não tenho ideia do resultado, pago o pessoal que trabalha e as compras para os fornecedores de comida. Praticamente não me sobra nada. Fica complicado, né? Isso deve estar acontecendo por quê? Na hora que você vai precificar o seu produto, provavelmente você não esteja fazendo aí essa questão da visão econômica, onde você coloque aí
tudo que você tem de gastos, né? Que é o pessoal para trabalhar, o pessoal que você compra para fornecer comida, não sei se você compra só a matéria-prima ali, né? Para fazer bolo, fazer doces, salgados, ou se você já compra isso pronto, né? Para colocar aí na festa que você vende. Então, o que você precisa fazer é organizar essa informação daquela festa, tá? Então, você tem que ter um custo médio do salgado, um custo médio do docinho, o custo médio da mão de obra, né? Para que você possa precificar uma nova festa, tá? E aí, o que acontece? Você tem que às vezes gera uma confusão assim da percepção nossa de consumidor. Olha, eu compro uma margarina na padaria e ela custa quase 3 vezes mais do que custa no supermercado. Sabe por quê? Porque na padaria ele tem que considerar a questão do tempo de venda. Uma padaria, para ela vender uma margarina, por exemplo, ela leva um tempo maior que com certeza o mercado vende. Então, quando eu tenho uma questão de diferença de fazer essa venda de produto, o que acontece? Se eu tenho uma rotatividade maior, o recurso entra também de forma mais rápida. Então, por conta disso, o tempo que fica ali parado, eu tenho que precificar também, colocar, porque é o tempo de giro de voltar o meu negócio, tá? No caso do buffet, isso não acontece. O que acontece no buffet? Geralmente você parcela a dívida do seu cliente e você tem que fazer o quê? Um pagamento à vista. O pessoal da equipe, eu acredito que eles recebam ao final da festa. Os seus fornecedores, o máximo que eles devem te dar são 30 dias. Então você não vai colocar essa questão temporal para crescer no seu preço para o seu cliente, mas você vai ter que colocar esse período de diferença entre o que você precisa pagar e o tempo que você deu para você receber essa festa, tá? Então, o que acontece? Se você não tem um giro de caixa, você não sente. Você fala assim, tá sobrando pouco, mas eu tô rodando. Porque você tá com uma festa atrás da outra e você não percebe, tá? Que o que tá sobrando, na verdade, não é o que paga o seu negócio, porque você tá fazendo uma atrás da outra e aí as parcelas dos clientes estão se acumulando e essas parcelas acumuladas é o que você paga o fornecedor. Então, o que está te sobrando de pouco provavelmente nem é o seu resultado, porque é só aquela conta financeira que você fecha do mês. Tudo que eu tenho para receber de festas que eu já fiz e estou pagando festa atual. Então, o custo está descasado. Então, diferente do que a gente chama de efeito na precificação, que eu tenho dessa questão do tempo de giro, né, que o tempo é maior, então meu capital ficou lá parado e eu tenho que dar um índice para remunerar esse capital que ficou parado. No seu caso, você também tem que aplicar um índice para remunerar o dinheiro que você paga à vista e que você vai receber em 30, 60, 90, até 120 dias aí, tá bom? Fica a dica para você melhorar o seu negócio. Espero vocês no próximo vídeo.